Bom dia. Vamos fazer a nossa prece, aliás, nossa agenda do dia de hoje, do dia 19 de julho. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Outra caiu entre espinheiros, que, crescendo, a sufocaram. Lucas 8, 7. Meta do mês: desenvolver a justiça e combater a injustiça. Quando esta perspectiva de reparação for inculcada na crença das massas, será um outro freio aos seus desmandos e bem mais poderoso que o inferno e respectivas penas eternas. Visto como interessa a vida em sua plena atualidade, podendo o homem compreender a procedência das circunstâncias que a tornam penosa ou a sua verdadeira situação. Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno. Meta do dia: desenvolver a justiça. Se prejudicou alguém, procure reparar o erro. Sugestão para sua prece diária: prece por aqueles que você necessita reconciliar-se. Amado Mestre Jesus, nós queremos, neste momento, agradecer pelo descanso do corpo físico, agradecer pela oportunidade de mais um dia. E queremos também, Jesus, pedir assistência para que consigamos perdoar aqueles que nos irritam, que nos chateiam, que traz grande transtorno para nós. E também, Jesus, pedimos para nós, para que consigamos amar aqueles que nossos corações ainda não aceitaram. Fica conosco, Jesus. Graças a Deus. Meus amigos, hoje, quarta-feira, é o dia do tratamento espiritual em nossa casa espírita, a partir das 8 horas da noite. Então, nós sempre pedimos aos amigos que venham um pouquinho mais cedo, chegue antes que o portão feche. Porque 5 para as 8, o portão de nossa casa espírita é fechado. Então, se você chegar e o portão estiver fechado, faça uma prece e retorne para o seu lar. É muito importante a gente estar sintonizados com os amigos espirituais, fazer prece, ler o Evangelho durante o dia, evitar brigas, discussões, contendas e tudo aquilo que vai causar distúrbios em nós. Então, é muito importante cultivar um dia tranquilo, desde a alimentação até o pensamento. Queremos também lembrar aos amigos que no sábado e no domingo nós teremos um encontro fraterno lá na cidade de Nova Monte Verde, na Casa Espírita Allan Kardec. Então, pedimos aos amigos que já se preparem para ir para esse grande momento de estudo e de prática do Evangelho. E convidamos os amigos para dia 5 de agosto participar conosco das nossas aulas. Então, dia 5 de agosto começam as atividades, tanto as atividades da noite, do final da tarde, que é os cursos da Global Kardec Brasil, como também os atendimentos às crianças, aos jovens e aos adultos, o tratamento espiritual, a distribuição da sopa, tudo no dia 5 de agosto. Então, convidamos aí os amigos para se prepararem, aqueles que têm vontade de fazer os cursos. Na descrição do nosso vídeo vai estar o link para a inscrição, mas caso você não consiga fazer a inscrição,
não deixe de ir. Vai lá e faz a inscrição lá no dia, tá bom? Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Marcos. Então, nós vamos hoje para mais uma mensagem desta obra maravilhosa. Jesus começou a dizer: vede que ninguém vos engane. Marcos, capítulo 13, versículo 5. Não vos enganeis. Na atualidade, quando os grandes conflitos atormentam os povos, é interessante recordar ensinamentos do Mestre, por demonstrar o caráter sempre novo de suas lições sublimes. No momento que passa, fala-se da arma psicológica do quinta colunismo, organização dissolvente das energias internas das nacionalidades. Comenta-se a situação criada por elementos dessa natureza, destaca-se-lhe o perigo. Entretanto, há 20 séculos, Jesus recomendava aos continuadores devotado atenção nesse sentido. Vemo-lo no Evangelho de Marcos, respondendo à consulta da multidão referentemente ao trabalho renovador do futuro e, em primeiro lugar, induz o discípulo à vigilância para que ninguém o engane em seu ideal sublime. Com essa atitude, queria esclarecer o Senhor que os insucessos nunca vêm essencialmente do exterior, da pressão de armas furiosas, do criminoso ataque da violência. A derrocada começa também de dentro para fora. Capitular o cristão diante do mal, escutar-lhe os alvitres venenosos, no pressuposto de ganhar títulos fáceis, é perder a grande batalha da vida. O trabalho do Cristo é a instituição universal da verdade e do bem. E se as menores instituições do direito humano são defensáveis, que não dizer da organização sublime do Salvador? Toda atividade defensiva da paz digna e laboriosa é cooperação com Jesus. Mas as esferas numerosas de trabalho comum estão cheias de aprendizes descuidosos e invigilantes. É preciso, porém, que os espíritos enganados renovem interpretações e revejam caminhos percorridos. Obscurecer, falsear, iludir, constituem armas invisíveis e mortíferas dos que operam a confusão. O discípulo do Cristo não deve ignorar que se encontra em luta permanente contra o mal em si mesmo e não deve desconhecer que a falência nasce do engano, da insegurança e vacilação. Quando tantas coletividades se aprestam à defesa da ordem e dos princípios cristãos, lembremos que o Messias não esqueceu de incluir a coluna da mentira entre os mais implacáveis inimigos da humanidade liberta.
comunicação de Emmanuel, publicada no livro Harmonização, da editora GEEM, capítulo Não Vos Enganeis. Meus amigos, essa mensagem, ela parece bastante atual. E é importante nós percebermos quantas vezes nós somos enganados. Nós somos enganados não pelas pessoas que estão ao nosso lado, mas por nós mesmos. Por a gente não ter vigiado, criado um sistema de vigilância para cuidar dos nossos pensamentos, das nossas palavras, de nossas atitudes. É muito importante percebermos quando nós somos influenciados por outros, mas nem todas as vezes que deixamos nos influenciar, a culpa é do influenciador. Até quando existe o processo obsessivo, como o Evangelho segundo o Espiritismo diz para nós, lá no capítulo 28, no item 81, que o obsessor é um espírito mau que nos persegue, mas ele só terá acesso a nós se nós abrirmos o caminho. Então, o controle disso tudo está em nossas mãos. Eu quero ficar triste, eu quero me fechar no quarto, eu quero me isolar de tudo. O controle está em nossas mãos. Nós temos que buscar dentro de nós mesmos a força magnífica que existe. Esses dias atrás, eu não lembro bem o dia, nós falávamos sobre a força divina que tem dentro da gente, porque nós somos seres divinos. Só que as coisas materiais aqui da Terra fizeram que essa força divina ficasse bem quietinha dentro da gente, porque a gente deixou-se envolver por tudo aquilo que é efêmero, pelo supérfluo. Então, é muito importante a gente buscar dentro de nós esse sentido novo, esse sentido que a gente foi deixando para lá. Existem as forças tenebrosas, trevosas, que levam-nos à derrota, sim, como até o Emmanuel cita aqui na mensagem. O nosso insucesso não é a culpa do Zé, da Maria, do João, do Francisco, de quem quer que seja. O insucesso é nosso, nós mesmos. Quando nós abrimos a nossa guarda e deixemos-nos nos influenciar pelas ideias negativas, pelas ideias de angústia, de tristeza, pelas ideias que as pessoas muitas vezes, por maldade, outras vezes por ignorância, vão destruindo ao nosso redor. E a gente acaba deixando-se desvencilhar de tudo isso. Então é importante nós trabalharmos no nosso coração essa força divina. E não só isso, mas buscar ser vigilante diante de tudo. Sempre ouvir com diversos ouvidos, não é só 2 ouvidos, mas também com os olhos atentos a tudo que está por trás do que está sendo dito, para que a gente não entre em nenhuma cilada. E quantas vezes nós distorcemos o Evangelho de Jesus, porque nós vamos olhá-lo do ponto de vista nosso. E o ponto de vista nosso é equivocado. Então, o estudo do Evangelho do Cristo é um estudo coletivo. É um estudo em que as pessoas, em conjunto, ali,
observando, analisando, vão tomando suas decisões. Por isso que a fé, que dentro da doutrina espírita a gente trabalha muito, é a questão da fé raciocinada. Eu acredito porque eu sei e tal, eu tenho fundamento para a crença. E não porque alguém trouxe isso para mim. Então é isso que a gente tem que construir no decorrer do dia, da nossa vida. Daqui por diante, o que eu, José, eu vou fazer para criar essa defesa ao meu redor para eu não ser influenciado negativamente. Vamos então, meus amigos, fazer prece, pedindo a Jesus que nos oriente, continue a nos orientar durante o dia, durante daqui por diante. Pensemos em Jesus. Amado Mestre Jesus, muito agradecido estamos por sempre estar conosco, por sempre trazer essas pérolas maravilhosas que o Emmanuel trouxe via Chico Xavier, que vem esclarecer com profundidade os teus ensinamentos. Amado Mestre Jesus, fortaleça a nossa fé, a esperança e a caridade. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.